Então, qual é a grande diferença da ciência feita na época de Galileu e hoje? Então, eu trago aí alguns números do telescópio espacial Spitzer, que ficou cerca de 16 anos no espaço, tirando imagens para além do nosso sistema solar. Então, durante esse período, ele foi capaz de não apenas capturar milhares de imagens, como também enviá-las para a Terra. E durante esse período, os pesquisadores aqui na Terra foram capazes de processar essas imagens. E dentre os achados que foram proporcionados pelo Spitzer, existe a descoberta de 7 planetas que orbitam uma estrela anã fora do nosso sistema solar e que, pela distância que eles estão em relação a essa estrela, existe a hipótese que eles se encontram numa chamada zona habitável, por tipo de vida tal como a gente conhece na Terra. Então veja que grande salto que a humanidade deu, certo? Então, se nós formos considerar aí os milhares de anos, né, que a espécie humana, tal como a gente a entende, como vida inteligente, né, habita a Terra, nos últimos séculos nós demos um salto enorme por meio da ciência, por meio do método científico. Então a gente sai de Galileu Galilei com um telescópio rudimentar, apontando esse telescópio para observar astros no céu, e a gente chega num ponto onde a gente envia os telescópios para o espaço, né? E esses telescópios são capazes de explorar lugares que, muito provavelmente, os seres humanos, para chegarem também, levariam aí décadas, né? Mesmo que tivessem os meios disponíveis para esse tipo de viagem espacial. Mas ainda assim a gente consegue analisar essas coisas que estão muito distantes de nós, certo? Ainda no tema astronomia, eu trago aqui também os números da sonda Cassini, né? Que foi uma missão que, dentre outras coisas, tirou uma série de imagens de Saturno e, como curiosidade, né, eu mostro essa foto, que é uma foto do planeta Terra tirada a partir de Saturno, né? O que acaba por dar a nós, né, uma perspectiva da nossa própria humanidade nesse universo, né? Então somos aqui esse pequeno pálido ponto aqui no meio do universo, né? O que eu sempre acho que de tempos em tempos é importante a gente lembrar para dar uma perspectiva sobre os nossos problemas aí, ok? Bom, então, voltando ali no quarto paradigma da ciência, né? O fato é que nos últimos 20 anos a gente gerou mais dados do que foram gerados em toda a história da humanidade. Antes de 2020, a gente já tinha atingido um ponto onde cerca de 2 megabytes de informação eram criados por hora para cada ser humano do planeta, né? Hoje a gente já tem cerca de 720 mil horas sendo carregadas para a plataforma YouTube diariamente, né? No Facebook, eles relatam que são cerca de 350 milhões de fotos por dia que são subidas para a plataforma, né? E já em 2015 a gente tinha cerca de 1 trilhão de fotos na internet e bilhões sendo compartilhadas online, né? Então, isso não para por aqui, porque tem uma revolução que está apenas começando, né, que é a revolução da internet das coisas. Então, para quem não sabe do que se trata, a internet das coisas, ou o IoT, é a ideia de que nós estamos atingindo um ponto da tecnologia, onde sensores muito pequenos para fins diversos, né? Desde sensores domésticos para tornarem uma casa inteligente, ou sensores instalados numa indústria, ou sensores espalhados na natureza,
Eles podem ter cada vez mais uma capacidade de processamento dos dados que eles capturam, uma capacidade de conectividade, ou seja, eles conseguem formar redes, né? E cada vez mais a gente consegue fazer com que esses sensores transmitam suas informações de rede para centros de processamento, né? E com isso a gente conseguisse integrar toda essa infinidade de informações, tá? Tem essa frase feita por um pesquisador dos laboratórios da HP, que eu julgo que é uma frase bastante impactante, né? E ele diz assim, né, que com cerca de 1 trilhão de sensores, né, embutidos aí no ambiente, seria como se a gente passasse a conseguir ouvir o heartbeat, né, o pulsar do coração da Terra, né? Então, parece que é isso mesmo, né? Então, a gente conseguiria espalhar sensores por todo o nosso planeta, sensores talvez anexados aos próprios seres humanos, e que a gente conseguiria estar sentindo ou sensoriando, né, cada mínima modificação do nosso planeta, né, por meio de realmente uma quantidade de dados muito grande, né? Então, essa grande explosão de dados é interessante destacar, né, que ela se dá tanto naquilo que a gente costuma chamar de dados estruturados, que a gente pode dizer que são dados bem comportados, no sentido em que eles já vêm muito bem organizados e a gente consegue ter os seus rótulos, os seus valores, né? Quanto também dados não estruturados, como imagens, música, né? Comentários da internet, e talvez seja um pouco mais complicado extrair informação desse tipo de dado não estruturado, né? Aqui a gente tem um gráfico de como que essa explosão de dados ela acontece. Então a gente está aí já na faixa dos exabytes, que são bilhões de gigabytes disponíveis em dados para nós, seres humanos, né? E aqui, novamente, uma fala que destaca a velocidade com que isso tem crescido, né? Então, a gente tem aí uma expectativa de um crescimento de geração de volume de dados muito acelerado nos anos que se seguem. E tudo isso leva, no contexto da ciência, a certos questionamentos, né? Seria o fim da era da teoria, né? Então aqui a gente tem um artigo, que é um artigo da Wired. A Wired não é uma publicação que pode ser considerada científica, né? Mas ainda assim é uma publicação que acompanha de perto as grandes revoluções tecnológicas, né? Então esse é um artigo escrito em 2008 e o título provocador desse artigo é O Fim da Teoria, né? Como que o dilúvio de dados tornou ou tornaria o método científico obsoleto, né? O que eles querem insinuar com isso, né? A insinuação que se faz nesse artigo é que, ora, se você tem acesso a todas as variáveis do planeta, se você é capaz de monitorar em tempo real uma série de variáveis com uma grande precisão, né? Por que nós vamos, em tese, perder tempo desenvolvendo teorias para explicar os fenômenos, se a gente pode simplesmente extrair modelos desses dados, né? Então, um exemplo que a gente poderia imaginar, né? Hoje se gasta muita energia tentando melhorar modelos climáticos para fazer, por exemplo, a previsão do tempo. Modelos climáticos são extremamente complexos, exigem capacidade computacional
muito pesadas, são modelos que têm uma matemática sofisticada, né? E ainda assim eles erram muito, mas é melhor que nada, né? A gente, a cada ano que passa, eles têm melhorado, porque existe aí um monte de gente dedicada a fazer com que isso aconteça. Mas vamos imaginar agora o cenário hipotético onde a gente teria uma microestação meteorológica na casa de cada habitante do planeta, né? E que eu conseguisse sensoriar tempestades que estão de repente a 500 quilômetros de distância de mim e que esses dados estão sendo processados por uma grande central que é capaz de falar não por meio de um modelo de previsão climática, mas pela própria observação dos dados que uma tempestade está se aproximando da onde que eu moro, né? Que um furacão, que um terremoto, né? Se a gente consegue colocar sensores espalhados por todo o planeta, por que eu preciso ficar investindo em modelos teóricos sofisticados, né? Afinal de contas, qualquer modelo ele vai ser errado, né? Qualquer modelo ele acaba tendo o seu erro, ele acaba tendo suas simplificações. Mas a gente está buscando modelos que são úteis. E se eu consigo fazer com que eles sejam úteis a partir dos dados que eu amostro, por que eu preciso ficar me dedicando a entender os fenômenos, certo? Bom, vamos com calma aí, né? Vamos tentar entender um pouco melhor essa questão. Uma pergunta que fica só ter o Big Data, só ter acesso aí a uma montanha de dados é suficiente? Esse cenário onde eu disse que a gente vai poder sensoriar aí de maneira ampla e com facilidade uma montanha de dados, ele é realista? Se é realista, para quando que isso é possível, né? Então, hoje, o que a gente tem ainda é que da montanha de dados que a gente tem disponível no planeta, existe a estimativa que menos de 0,5% desses dados sejam de fato usados ou analisados, né? Além disso, dos dados já processados, vamos dizer assim, dos dados que já são usados para algum fim específico, estima-se que ainda há muito a ser feito na melhoria da análise desses dados, né? Então esse, por exemplo, já que a gente está num contexto aqui da saúde, né, é um artigo interessante porque ele aponta todas as questões relacionadas ao Big Data em saúde, por exemplo, né? E o próprio artigo levanta aí a questão de que se a gente apenas analisasse melhor os dados que a gente já tem na área da saúde, os sistemas de gestão de saúde ou as próprias companhias que ganham dinheiro com esses dados da saúde, elas seriam capazes de economizar aí cerca de 25% dos seus gastos, né? Um outro exemplo que eu trago é sobre como nós ainda estamos engatinhando nessa questão da análise e integração dos dados é a própria Covid-19, né? Então, na pandemia ficou muito claro que não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, o mundo não estava preparado para integrar esses dados de casos de Covid-19, né? Nós não fomos capazes, por exemplo, de gerar alertas adequados nos momentos adequados. Quando a pandemia, por exemplo, chegou no Brasil, apesar do Brasil ser um país organizado em termos de sistema de saúde, é um país de proporções continentais, né? Surpreendentemente, a gente tem de fato essa organização de como que os dados são passados do município para o governo federal, mas ainda assim a gente acabou detectando vários problemas, porque a maneira como os dados eram registrados, às vezes as próprias convenções utilizadas no registro dos dados, ela não era unificada. Então, veja como, ok, talvez nós tenhamos realmente uma quantidade muito grande de dados, mas talvez a gente ainda esteja engatinhando
na maneira de integrar esses dados, na maneira de verificar a qualidade desses dados, na maneira de analisar esses dados, certo? E um outro exemplo disso, que é bastante ilustrativo, e que gostaria de notar aqui, que ele acaba sendo apresentado na mesma revista Wired, né, em 2015, né, é o caso do Google Flu Trends, né? Então, o Google Flu Trends foi um programa da Google, que era, na verdade, um serviço web, que se dizia capaz de prever os outbreaks, né, de gripe nos Estados Unidos com base nas buscas sobre o tema na plataforma de busca da Google. Então, eles juntavam o volume de acessos associados a buscas relacionados à gripe nos Estados Unidos com alguns dados da CDC, e com base nisso eles alardeavam que seriam capazes de prever com antecedência os outbreaks, as crises, né, de gripe nos Estados Unidos. O problema foi que o programa não foi capaz de detectar, por exemplo, uma grande crise que aconteceu, um grande outbreak que aconteceu num determinado momento lá nos Estados Unidos. E isso acabou virando um grande exemplo de como que ter acesso aos dados com modelos eventualmente incompletos, né, acaba gerando um grande erro na modelagem, né, nas predições. Então, já que em 2013 a comunidade científica começou a apontar essa questão, certo? Então, o que eu queria mostrar para vocês aqui é um novo paradigma também de como que, ou pelo menos uma oportunidade, que inclusive vocês vão ter acesso nessa disciplina, né? De como que a gente pode conduzir essas descobertas científicas com o apoio da ciência de dados. Então, esse é um artigo da I3E, não é um único artigo que trata sobre o tema, então estou falando aqui de Theory Guided Data Science, né? Para quem não sabe, para quem não é da área, o I3E é a maior associação profissional da área de engenharia, então ele acaba financiando e suportando as publicações mais importantes da área de engenharia, né? E nesse artigo ele mostra então a seguinte questão, né? Ele aponta que a gente pode considerar duas grandes dimensões aí da descoberta do conhecimento científico, né? Então, uma fortemente baseada em conhecimento teórico, vamos dizer assim, né? Que acaba gerando aqui os modelos mais restritos baseados na teoria, né? E um modelo mais baseado no uso dos dados, uma dimensão baseada no uso dos dados. E, portanto, a gente teria aqui os modelos que são derivados totalmente da análise dos dados. O que o artigo aponta é que a gente precisa caminhar, se a gente quiser ter modelos cada vez mais acurados, a gente ainda precisa caminhar para algo que combina as duas dimensões, né? Então, são modelos que são sim extraídos dos dados, né? Mas que são melhorados por meio da teoria, né? E só para exemplificar como isso acontece, né? O próprio artigo traz um exemplo da área de hidrologia, né? Então, o artigo tem mais de um exemplo, eu trouxe esse porque talvez seja um dos mais fáceis de explicar aqui rapidamente, né? Então, no caso ali, ele está tratando de um problema de modelagem da dinâmica da água na superfície da Terra.
E a gente sabe que a superfície da Terra hoje é toda monitorada por satélites, que são capazes de tirar imagens com alta resolução da superfície terrestre, e que um processamento de imagens adequado dessas imagens tiradas via satélite é capaz de distinguir o que é terra e o que é água, né? Qual a diferença aí do tipo de solo, vamos dizer assim, onde que tem terra, onde que tem água. No entanto, esses dados de satélite muitas vezes são mal rotulados, podem ter uma alta frequência de valores faltantes, né? Então, sei lá, de repente passou uma tempestade, algo do tipo, e você acaba perdendo dados ali. E tem também ruído associado à própria natureza de como que o sinal é capturado. Então, o artigo traz um exemplo de como que, baseado apenas em dados de sensoriamento remoto por satélite, a modelagem dos dados resultaria, né? Então, aqui isso é o que uma abordagem típica baseada em dados traria de modelo, né? Então, a gente tem aqui uma fronteira de classificação, que de um lado nós temos tudo que é água, e do outro a gente tem tudo que é terra, tá? Então aqui seria tudo da maneira como foi classificado, baseado somente em dados de imagens. Desse lado aqui a gente tem terra, e desse lado aqui a gente teria água. Só que esse modelo ele tem um problema, né? Ele tem um problema porque a gente sabe que pontos mais elevados da Terra, né, da topologia da crosta terrestre, eles acabam não acumulando água, porque a água tende a ir para os pontos de menor elevação, né, se acumular em vales, certo? E aqui a gente tem que tudo que é mais escuro são pontos de maior elevação. Então, causa estranheza que os pontos de maior elevação, eles estão sendo, na sua maioria, classificados como água, eles estão junto com esse cluster aqui da maioria de pontos de água, né? E não do lado da Terra. Então, isso é um indicador de que talvez exista algo de errado com esse modelo, né? Então, por meio do conhecimento especialista, que no caso é tão trivial que qualquer pessoa consegue intuitivamente entender a questão, né? A gente talvez atentasse para melhorar esse modelo. Parece que esse modelo não está correspondendo ou prevendo coisas que correspondem à realidade, né? E uma maneira simples de fazer isso é adicionar dados de sensores pluviométricos, né? Então, adicionando esses dados de sensores pluviométricos, junto com os dados de satélite, a gente acaba por encontrar uma nova fronteira, né? E aí sim, essa fronteira acaba agregando tudo que é terra, incluindo aqueles pontos de maior elevação, e tudo que é água, fazendo com que esses pontos de água eles estejam associados aí aos pontos de menor elevação, né? Então esse é um exemplo muito simples, onde a gente mostra que não basta extrair os modelos dos dados, né? Esses modelos eles precisam precisam ser avaliados por especialistas, e eles têm grande potencial de serem melhorados caso a gente agregue aos modelos o conhecimento guiado pela teoria, tá? Então, é aí que, voltando ali no gráfico, né, existe uma grande oportunidade. Existe uma grande oportunidade se a gente conseguir utilizar todo o poder dos modelos derivados dos dados e associar àquilo que o conhecimento científico especializado ele oferece. Então, a gente conseguiria aqui entrar nesse quadrante, né? Agora, note que nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil a gente conseguir fazer com que as pessoas que são boas nisso encontrem as pessoas que são boas nisso.
tá? Então, pode haver discussão aí se existe de fato um quarto paradigma da ciência ou não, né? Mas ainda assim é bastante interessante avaliar como que a ciência e a maneira como ela é feita vem evoluindo aí ao longo do tempo. Essa é a principal reflexão que eu trago hoje para vocês, né? E para finalizar essa parte, então eu quero concluir compartilhando com vocês pensamentos então, afinal de contas, o que é ciência de dados de verdade no contexto dessa disciplina, né? Aquela ciência que de fato busca o conhecimento, busca responder perguntas de pesquisa, né? Não é só Big Data, então acho que um pouco é isso que eu queria trazer para vocês. Então não basta ter um grande volume de dados, né? Não é só machine learning, então não basta ser muito bom em conduzir modelagens, extrair predições, modelos de classificação dos dados, né? E ciência dos dados de verdade seria a reprodução do método científico que já vem sendo aplicado há séculos, só que agora com mais dados, com novas ferramentas e com maior poder computacional, né? Então, nós temos uma oportunidade em mãos e essa oportunidade nos dá o poder de fazer ainda descobertas incríveis e que vão ser, com certeza, muito relevantes para o nosso planeta e para a humanidade, né? E destacando mais ainda, né? Não existe uma ciência de dados, no caso, que será possível somente com bons profissionais de ciência da computação. Não é possível uma ciência de dados que é possível, que pode ser conduzida somente por pessoas muito boas em tirar modelos teóricos, matemáticos e estatísticos dos dados, né? Existe a necessidade de nós termos as pessoas com o conhecimento teórico de um domínio específico, né? Então, para que haja ciência de dados de verdade, tudo isso aqui é necessário, certo?